Fala, família Gabarito! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos aqui, né? Queria aí agradecer a todos vocês aí pela presença ontem na nossa aula ao vivo, viu? Gostei muito, fiquei muito contente, ganhei meu dia ontem tendo aí a presença de vocês. Estamos aí mais uma vez juntos, né? Espero que venham mais aí. Galera, meu oitavo ano querido, dando aí sequência, né, na nossa matéria, falamos aí na aula passada da formação do território dos Estados Unidos. Agora vamos falar aí da formação do território canadense, pessoal. Essa questão aí, né, creio eu, no meu ponto de vista, bem mais simples, né, do que a formação do território dos Estados Unidos. Para que vocês tenham auxílio aí, novamente, né, vou lembrar vocês, apostila, galera, apostila 2 aí, página 231. Muito importante vocês estarem aí com a apostila à mão, que eu vou até fazer aí um questionamento sobre o nosso material para vocês darem uma olhada e entender aí a nossa matéria melhor, tudo bem? Galera, lembrando aí, né, volto a ressaltar, muito importante vocês aí assistirem as nossas aulas assistirem nossas aulas completas aí, né? E em seguida, pessoal, não deixar, tá? De fazer as nossas questões testes, galera. Não podemos deixar essas questões testes aí de lado. Muito importante para vocês, tá? É muito importante aí que vocês façam essas questões testes com muita atenção, muito carinho, né? Para que vocês consigam aí a pontuação máxima nesses exercícios testes, tá? Peço a vocês aí que se for necessário, tá? Utilizem as três chances que vocês têm aí para que vocês consigam aí ter a nota maior, tá? Lembrando que as questões testes vocês têm aí praticamente 2 dias, né? Para estarem fazendo elas, até porque o prazo vence apenas no dia posterior da nossa aula, né? Então, galera, muito afinco aí, vamos caprichar, ter carinho por esses estudos aí, porque nós temos muito carinho aqui em propor aí esse material a vocês, tá bom? Galera, vamos começar aí, né, falando que no Canadá houve aí, né, a influência inglesa, tá, pessoal? Nós tivemos colonizações inglesas aqui, tá? Principalmente nessas áreas demarcadas aqui. Na apostila de vocês aí, é o que eu peço para vocês olharem, tá? Tá trabalhando. Nós temos aqui todos os territórios delimitados, tá? Pela coroa britânica aí. Só que nós temos de diferença aqui no Canadá em relação aos Estados Unidos, pessoal? Nós temos uma grande influência francesa, pessoal. Então, os franceses aqui no território canadense, eles foram os primeiros aí, né, a organizar uma ocupação, tá? Lembrando, não estou falando que eles foram os primeiros a chegar, tá? Mas foram os primeiros aí a organizar ocupações sobre o território aí canadense, tá? Então, o Canadá, pessoal, graças a essa questão aí, até os dias de hoje, ele sofre uma grande influência francesa, tá bom? Vocês vão ver isso aí mais à frente, nós vamos conversar sobre isso e vocês vão ver o quanto é relevante essa ocupação francesa até os dias de hoje, tá? Para os canadenses. Então, galera, na década aí de 1540, né, alguns exploradores franceses descobriram aí, né, o rio São Lourenço, que era um acesso natural ao interior do Canadá, certo? A partir do litoral. Esse fato impulsionou aí vigorosamente a colonização de um vasto território, né? Então a ocupação aí e essa questão do rio São Lourenço, né, pessoal, ajudou muito para que esses franceses ocupassem aqui uma grande parte interior, né? Uma grande parte interna do território do Canadá, certo? Galera, depois aí, né, de vários conflitos para terem essas terras aí, tá? Houve muito, isso aí nós vimos ali na questão da ocupação aí do território norte-americano, né? Houve um genocídio, basicamente, de indígenas. Aqui no Canadá não foi diferente, tá? Os franceses aí, tá, tiveram vários conflitos
com os indígenas aí entre 1600 e 1630 para ocupar, né, definitivamente essa área do Rio São Lourenço. Ó, essa área do Rio São Lourenço, pessoal, ela tem uma particularidade que ela leva aos grandes lagos no interior aí do território do Canadá, certo? Essa região, pessoal, ela passa, né, por esse período aí a ficar conhecida como Nova França, beleza, pessoal? Ela fica aí, essa parte aqui toda em azul, ela fica aí esse território marcado e denominado aí de Nova França pelos franceses, tá? Então, galera, o que acontece? Para efetivar aí, né, e incentivar essa colonização, o governo francês ele passa a distribuir terras para aqueles povos ali que quisessem morar na Nova França, né? Ocorre mais ou menos um sistema parecido com o nosso aqui, do qual a coroa, né, ela doou terras aí para pessoas de sua confiança, só que no território canadense houve essa doação dessas de terras, né, para essas pessoas que queriam aí, né, ir para essa Nova França, e consequentemente esses aristocratas aí que ganharam essas terras, eles arrendavam para os colonos que ali estavam, tá? Então houve esse acordo aí, tá? E foi uma política adotada pela França para povoar todas essas terras aí da Nova França, tá? E qual que era o intuito disso? Povoar essas regiões e também conter, né, para que não houvesse aí, né, outros conflitos e eles perdessem aí essa região. Lembrando que nessa época nós já sabemos, né, pessoal, tanto na América Latina como na América Anglo-Saxônica, o continente americano inteiro, né, havia-se muitos confrontos, não apenas dos colonizadores com os indígenas, mas também entre os próprios colonizadores, né? Aqui nós tivemos os embates entre espanhóis e portugueses e lá não foi diferente, houve várias batalhas aí entre França e Inglaterra, entre outros povos também, como Holanda, né, os próprios espanhóis, na busca aí por esses novos territórios, tá? Galera, já as terras colonizadas pelos ingleses, como eu pedi para vocês olharem aí na apostila de vocês, né? Nós temos ali toda a parte oeste e noroeste do Canadá, ela é ocupada por ingleses, né? Mas devido até questões climáticas também, né, pessoal? Essa colônia aí canadense dos ingleses, ela não tem grande ênfase, né? Mas se produzia ali de uma certa maneira, tá? Então, qual que era o problema que os ingleses eles enfrentavam nisso aí, tá? Os ingleses, eles tinham forte aí, né, uma forte função comercial, tá? Essas terras aí, eles tinham ali uma extração, uma produção muito forte. E o que acontecia? Como os franceses, galera, eles eram aí, né, donos, né, desse território aqui do Rio São Lourenço, tá? O que acontece? O Rio São Lourenço ele é um grande, né, um natural escoamento de produção. Então os ingleses crescem aí os olhos para essa área ocupada pelo Rio São Lourenço, né? Devido a esse caminho natural para escoar todas as produções aí para a metrópole, né? É nessa época, pessoal, que a França e a Inglaterra travam aí grandes duelos, tá? Evidentemente esse choque de interesses aí entre eles, né, no século, por volta ali do século XVIII, traz grandes rivalidades entre essas duas potências, né? E então cresce aí as tensões e surge aí esses vários conflitos violentos principalmente no território aí norte-americano e no Oriente também, tá? Com isso, pessoal, essa crise aí ajudou, né, a criar uma das guerras que até ontem, né, o Pedro citou ali. Então, Pedro, como eu te disse, na questão do território aí dos Estados Unidos, a Guerra dos 7 Anos, ela não tem grande relevância para a formação daquele território. Mas já no Canadá aqui, até devido aí essa tentativa de ocupação aí dessas terras do Rio São Lourenço, né, estremece ali as relações e realmente aqui no Canadá nós temos que falar dessa Guerra dos 7 Anos, né?
que aconteceu aí entre os franceses e ingleses, tá? Como os ingleses, né, grande potência aí, era mais numeroso e tinha melhores aparelhos, eles acabaram ganhando, né, essa batalha aí, e com a derrota a França foi obrigada a ceder todo o vale aí do São Lourenço para o governo britânico, certo, galera? Pessoal, além disso, né, nós não podemos esquecer aí, nós temos a independência canadense, né, que ela ocorre, vamos dizer assim, no ponto de vista até tardio, né, a independência do Canadá, de fato, ela ocorre apenas em 1982. O que isso quer dizer? Em 1931, o parlamento britânico, tá, pessoal, decide anter aí, né, aos pedidos constantes das autoridades canadenses. O que era esse pedido? Uma autonomia legislativa, né? O que isso quer dizer? Eles queriam ali, né, fomentar suas próprias leis, administrar suas próprias terras com uma certa maior autonomia, tá? Então lembre disso aqui por meio do Estatuto de Westminster, tá? A Inglaterra cede essa autonomia aos canadenses. Mas só, galera, olha aí, ó, 51 anos depois, né? 51 anos depois que graças à nova lei constitucional, né, instrumento que permitiu aí a transferência da autoridade legal à Inglaterra para o Canadá. Só em 1882, graças a essa lei constitucional, que o Canadá realmente aí, né, obtém a sua independência. Foi um processo aí bem demorado, né? Mas é bom ressaltar, galera, que a relação aí entre os canadenses e os ingleses foi bem diferente, né? Bem diferente em relação aos Estados Unidos com eles, né? Então os canadenses aí, eles foram mais pacientes, vamos dizer assim, e foi uma independência bem mais tranquila, né? Apenas através aí de acordos, tá? Galera, falando aqui um pouquinho, né, de hoje da população canadense, até porque nós temos embates sobre isso até hoje, certo? A população canadense aí, ela é um pouco mais aí de 35 milhões de habitantes, né, pessoal? Se a gente for considerar aí nos conceitos geográficos, a segunda maior extensão territorial do mundo aí, ter apenas 35, desculpa, milhões de habitantes, é muito pouco, né? Então isso aí torna-se o quê? Que esse território canadense, ele é muito pouco povoado, né? Então, na média aí do país, nós temos 4 habitantes por quilômetro quadrado, né? É muito poucas pessoas para um tamanho desse território. Mas quais que são os embates que nós temos isso aqui, né? Um dos principais problemas, a taxa de natalidade, né, do Canadá é uma taxa muito baixa, tá, pessoal? O Canadá hoje ele tem algumas políticas que eles buscam aí, né, até incentivar a migração de alguns outros povos para lá, no intuito até de povoar mais seu território. Outra questão, pessoal, maioria, 90% da população canadense se encontra nas regiões sul, fronteira com os Estados Unidos aqui. Por que, professor? Por que isso acontece? Porque na região norte é extremamente gelada, tá? Frios rigorosos, tá, pessoal? E isso aí limita um pouco a ocupação desses territórios. Aqui nós temos apenas, principalmente aqui mais ao norte, pessoal, os famosos lá esquimós, né? Então eles abrigam isso aqui. Agora a grande parte, 90% da sua população, ela se caracteriza aqui na região sul do Canadá. Agora vamos para um problema sério, pessoal, que o Canadá enfrenta, que é o que? A região de Quebec, tá, pessoal, principalmente aí, ela utiliza até hoje a língua francesa. Sim, pessoal, o Canadá é um país bilíngue, tá? O Quebec, a região de Quebec utiliza a língua francesa, os costumes franceses, né? Até porque tem de influência aí essa questão. Quando houve aí
a independência canadense, esses povos aqui que começaram lá, onde a gente falou lá na época, foram os primeiros a ocupar aí de maneira organizada essa região, tá? Eles continuaram aqui, tá? Então, com a independência do Canadá, eles permitiram que isso aqui ocorresse e esses povos com a cultura francesa permanecessem aqui. O restante, né, por influência inglesa, se fala o inglês. Mas o que acontece, pessoal? A região de Quebec, ela já pediu aí por 2 vezes, né, pós-independência canadense aí, a separação, tá? A separação dessa região de todo o restante do Canadá. Porque eles não se sentem à vontade, né, no Canadá devido às suas culturas e línguas completamente diferentes, né, pessoal? Então, isso é um grande impasse e já ocorreu aí, né, 2 plebiscitos até na busca aí para tentar se separar do Canadá. O último ocorreu em 95 e a região de Quebec perdeu por apenas 1% na votação, tá? Lembrando vocês aí, tá, pessoal? Plebiscito é quando coloca aí, né, a voto para todas as populações aí um devido tema. E nesse caso desse plebiscito aí foi a retirada, né, a separação da região de Quebec de todo o restante do Canadá. O Canadá venceu, né, e a região de Quebec continua. Mas sempre quando alguém, né, dessa área aqui de Quebec consegue cargos aí importantes no governo canadense, essa questão separatista aí, ela sempre volta à tona, tá? Nós temos aqui, né, na nossa legenda aqui, para vocês terem uma noção aí, hoje 24%, né, da população canadense fala o francês, 61% aí o inglês e o restante são de imigrantes e nativos, tá? Pessoal, para falar do Canadá hoje, tá? Basicamente isso aí. Espero que tenha sido aí bem claro com vocês. Se houver alguma dúvida, espero vocês lá no nosso maravilhoso fórum, tá? Tô gostando bastante. Lembrando aí também, né? Amanhã, pessoal, dia de arrecadação da gincana, tá? Vamos pegar firme nisso aí, tornar essa gincana nossa online aí épica, não é verdade? Conto com a presença de vocês e participação aí. Vamos todos participarem, tá? E vamos lá de novo. Lembrando, não deixem aí, tá, pessoal, de participarem das questões testes, não deixem de fazer aí as questões testes, tá? Não deixe isso aí em branco, que é de grande valia para vocês, tá bom? Galera, um forte abraço, desejo para vocês aí um excelente final de semana, tá? Descansem bastante, semana que vem vamos estar junto aí novamente e espero que com aulas ao vivo a mais, tá bom? Forte abraço, tudo de bom e até a próxima!